Então, boa tarde a todos que estão participando conosco aí do nosso curso, né, nosso primeiro curso de Pedagogias Críticas do Brasil. Pedagogias Críticas do Brasil, nesse dia 29 de junho. Uma alegria tê-los aqui conosco nessa tarde, que esperamos ser também uma tarde rica, né, de debates, de reflexões, né, de perspectivas para o desenvolvimento do nosso debate e conhecimento acerca das questões na educação que são muito pouco trabalhadas, né, no nosso país, que é justamente a perspectiva contra-hegemônica. Nós já estamos no nosso terceiro encontro. O primeiro encontro nós discutimos uma introdução geral às pedagogias críticas no Brasil. Na semana passada, tivemos um excelente debate sobre as questões indígenas e educação indígena e pedagogias indígenas, na qual contamos com a participação do professor Francisco, da UNEB, com Merck Pataxó e com outros convidados indígenas, e foi uma tarde muito, muito rica para todos nós. E hoje nós estamos aqui discutindo a educação libertária ou educação anarquista, e daqui a pouco eu apresento os nossos jovens convidados, pesquisadores, jovens que estão aí empenhados numa luta, né, estudiosos da questão, que eu apresento daqui a pouco, enquanto o pessoal vai chegando aí na sala para a gente começar o nosso curso, né? Os que estão chegando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Queria também dar uns recadinhos aqui, enquanto a gente vai chegando. Na próxima quinta-feira, dia 2 de julho, às 19 horas, o Museu Pedagógico, nesse mesmo canal aqui, vamos fazer um sarau, que a gente está chamando de Sarau da Resistência, abrindo o ciclo de debates, questões do nosso tempo. Então, todas as quintas-feiras à noite, 19 horas, a partir do dia 2 de julho até meados de agosto, nós teremos uma programação vasta. Daqui a pouquinho a gente fala um pouco da programação, mas vamos começar com um sarau no dia 2 de julho. Então, todo mundo aí coloca na agenda, por favor, e, né, para a gente fazer isso aqui. Então, no sarau, dois participantes do sarau estão aqui conosco, que é a Fernanda, que é a Alex Conceição, vão fazer esse som. Eu também vou dar uma de engraçadinho, fazer uma zoada também, com o Kleber Duão, professor Rubens, Edmilson Santana, enfim, uma série de Kleber Duão, cantor lá da Barra da cidade da Barra, naquela região de Botirama. Também, assim, vai ser uma noite bem interessante, que a gente vai tentar discutir, vai apresentar a arte como resistência, tá certo? Então, para a gente dar início hoje, né, à nossa reflexão, eu queria apresentar a nossa dinâmica, né? A gente gostou muito do debate, da forma que a gente fez a dinâmica da discussão semana passada, que era, além de trazer a palestrante ou o palestrante, a gente trazer convidados para que pudessem dialogar e ajudar nas discussões que aparecerem, né, nas perguntas, haja vista que a gente está fazendo a forma online, né, pelo YouTube, e houve um grande número de inscrições e a gente achou melhor fazer essa transmissão. Então, hoje nós estamos aqui com Fernanda Protásio, com Aline Guzmão e com Alex Conceição Costa. Então, como eu falei, são três jovens, né, pesquisadores, educadores, né, que estão aí nessa batalha por uma educação emancipadora, por uma luta por uma pedagogia verdadeiramente crítica e contra-hegemônica. Então, como é que a gente vai fazer hoje à tarde? Né? Seguindo mesmo o nosso método, primeiro fala Fernanda Protásio, ela vai ter o tempo, né, de 35, 40 minutos para fazer sua exposição, e aí a gente vai conversando sobre o debate. Né? Só mais uma coisa para quem está inscrito no curso, daqui a pouquinho a gente vai colocar o linkzinho aí para as pessoas acessarem e registrar sua presença. Como a gente fala, é um curso de extensão, um curso regular, assim, um curso de extensão regulamentado pela instituição, e a gente precisa garantir, né, a presença por meio dessas assinaturas. Então, nós vamos fazer esse processo aqui. Bom, então,
Eu vou apresentar primeiro Fernanda e depois eu apresento os demais, tá certo? Então, Fernanda Protásio, ela é licenciada em História pela UESB, ela é especialista em Fundamentos Políticos Sociais da Educação e ela é mestranda do grupo do Programa de Pós-Graduação em Memória, Linguagem e Sociedade e faz parte do nosso grupo de pesquisa, uma pesquisadora que está estudando justamente o anarquismo na Bahia no começo do século XX e as perspectivas educacionais do anarquismo, né, na Bahia e no Brasil. E ela faz parte do nosso grupo de pesquisa, que é o História e Memória das Ideias e Experiências Educativas Contra-Hegemônicas. Então, Fernanda, eu queria te agradecer muito pela presença. Você faça aí uma boa fala, com certeza será uma boa reflexão para a gente pensar sobre esse debate da pedagogia libertária, da pedagogia anarquista. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria de agradecer ao professor Cláudio pela confiança, né, pelo convite feito a mim para estar aqui conversando com vocês hoje. Eu acho esse debate sobre o anarquismo de maneira geral e principalmente sobre a pedagogia anarquista em dias que estamos vivendo, em tempos atuais, importantíssimo para a gente pensar em estratégias de organização social libertárias e que vai de encontro ao modelo social vigente, que nós estamos vendo que não está funcionando, né? É um modelo falho, desigual e que precisa ser repensado e transformado. E é sob essas perspectivas que eu vou levar a minha fala aqui e que eu penso o anarquismo também de maneira geral. Eu vou falar especificamente sobre a pedagogia anarquista, sobre a pedagogia anarquista aqui no Brasil, mas eu gostaria de elucidar um pouco o conceito de anarquismo, porque eu vejo muita necessidade de pensar esse conceito de uma forma mais... Até eu vou falar de uma forma bem simplória e bem direta, porque o meu objetivo aqui não é falar sobre este conceito, né? Mas eu vou falar só para começo de conversa, para a gente se situar um pouco no que eu penso a respeito desse movimento, no que eu venho pensando a respeito. Já estou falando, inclusive, uma parte do conceito, né? Eu penso que seja um movimento uma doutrina política que se configura dentro de um contexto histórico específico, né? Eu não penso o anarquismo como uma perspectiva ahistórica, porque tem muitos pensadores, muitos teóricos que defendem essa perspectiva ahistórica do anarquismo, que coloca toda a perspectiva libertária no decorrer da história e classifica essa perspectiva como anarquista. Eu, enquanto historiadora, não poderia deixar de colocar, de contextualizar o anarquismo em algum momento da nossa história. Este momento, para mim, é a segunda metade do século XIX, né? Ali no seio das internacionais, que vai ser sistematizado, digamos assim, essa perspectiva, essa doutrina política de pensamento e ação, né? Eu gosto de chamar de movimento porque todo pensamento e toda ação humana ela é dinâmica, né? Ela vai se transformando no decorrer da história. Então, por isso que eu chamo o anarquismo de movimento. Ele é dinâmico, ele se transforma. Hoje, por exemplo, nós estamos movimentando o anarquismo. Nós estamos pensando o anarquismo enquanto uma estratégia política, uma estratégia educativa para os dias atuais, para a contemporaneidade, porque nós estamos pensando a partir do nosso tempo, né? Sob as demandas do nosso tempo. Então, fazendo essa breve perspectiva do anarquismo, eu vou começar a ser mais direta, eu vou colocar para vocês os slides para a gente poder seguir a nossa apresentação e vou falar mais ou menos sobre a perspectiva. Eu utilizo muito o teórico Bakunin, né? Mikhail Bakunin, que é um russo. Eu me baseio o meu pensamento, inclusive educativo, em Bakunin. Ele não é um teórico da educação anarquista especificamente, mas ele falou muito sobre isso e tem a educação é uma preocupação de todos os anarquistas, a maior parte ou pelo menos da maior parte dos anarquistas, né? Para não ser tão generalista. É de fundamental importância dentro dessa perspectiva da ação, já que eu coloquei o anarquismo como uma doutrina política de pensamento e ação. Dentro da ação anarquista está a educação como princípio ativo dessa ação, deste movimento da sociedade em vistas à revolução, né, à transformação social.
Então, eu vou abrir aqui os slides para a gente poder seguir de maneira mais, para ficar mais fácil para vocês que estão assistindo. Essa foto aí é uma foto tirada de uma turma de uma escola moderna, pensada pelo professor e teórico anarquista João Penteado, em 1913, em São Paulo, pensada e construída pelo João Penteado, claro que de maneira autogerida, né? Eu vou explicar um pouco desse princípio da autogestão, que é um princípio anarquista que entra muito na pedagogia anarquista, que é muito importante para a pedagogia anarquista. E aí está uma turma de alguma professora não identificada. Vamos lá. Como é que eu faço para passar aqui, gente? Não está passando aqui o... Embaixo, se você colocar o mousezinho embaixo, vai ver uma bem transparente do lado, umas setinhas para frente e para trás. Aqui não apareceram, não. Não sei se é porque o slide é branco ou como é que é, mas aqui não apareceram nenhum setinho. Espera aí. Nem clicando aí no Enter. Dei Enter. Ah, eu fui para frente. Tem que ter paciência, pronto. Tá. Essa é uma citação de Bakunin. Ele escreveu esse texto chamado Instrução Integral para uma revista em 1869. E ele fala a respeito do que ele pensa sobre a educação. Nesse trecho, ele está falando mais especificamente sobre a importância da educação, de uma educação libertária pós-revolução, numa sociedade utópica, né, digamos assim. Dentro do pensamento revolucionário de Bakunin, ele pensa a importância da educação tanto como meio para a emancipação, para a revolução, tão quanto como uma forma de manter essa sociedade livre das questões de dominação. Aqui ele está falando que a relação de poder que existe entre o conhecimento, né, a educação, porque aquele que sabe mais é aquele que domina, e a relação existente dentro desse poder dentro da sociedade, né, desses poderes dentro da sociedade. Quem sabe mais dominará naturalmente a quem sabe menos. E, portanto, a educação deve ser sempre livre e igualitária, para a gente não voltar, não incorrer no erro de reforçar alguma estrutura de dominação, mesmo dentro de uma sociedade emancipada. É basicamente isso que ele está falando. E ele fala mais ou menos do objetivo. Qual é o objetivo do pensamento socialista? Uma coisa que eu quero chamar a atenção é que os anarquistas, na segunda metade do século XIX, nem todos os anarquistas eles se auto-intitulavam anarquistas, né? Um dos primeiros pensadores que se auto-intitulou anarquista, dando uma conotação positiva ao termo anarquismo, foi o Proudhon. Mas, dentro da concepção de uma estrutura mais organizada do pensamento anarquista, nem todos os anarquistas se auto-intitulavam anarquistas. Então, a maioria se auto-intitulavam socialistas libertários. Por isso a gente fala que o pensamento anarquista é um pensamento baseado no socialismo libertário. Esse pensamento socialista, ele tem um objetivo de fazer com que o pensamento corresponda ao instinto do trabalhador. Para Bakunin, os trabalhadores, as classes dominadas de maneira geral, elas têm essencialmente um instinto libertário, um instinto revolucionário, porque elas são dominadas. Justamente dentro dessa estrutura, dessa organização social de dominação, os dominados, para os anarquistas, têm essa perspectiva de liberdade, de se libertar dessa dominação. Mas para que esse instinto seja acessado, digamos assim, é necessário que aconteça um processo de conscientização. É necessário que esses trabalhadores eles se reconheçam enquanto classe revolucionária, alimentem esse instinto revolucionário, sua vontade de mudança, de revolução. Então, aí a importância da educação como um meio, né, para a revolução, um meio revolucionário.
Primeiro eu falei da educação depois da Revolução, como ela seria pensada por Bakunin, e agora ele traz aí para a gente a perspectiva da educação como meio revolucionário, né? Essa educação, essa perspectiva educativa que vai vigorar na ideia dos pedagogos e da classe trabalhadora aqui no Brasil, né? A pedagogia libertária aqui no Brasil vai se basear nessa ideia de educação como meio revolucionário, ou, no mínimo, como um meio de reformas dentro da sociedade, né? De reivindicação de direitos, que não é necessariamente uma revolução, mas como é um processo que dá início a esse pensamento revolucionário, né? O Luiz Eto, ele coloca aqui para nós qual era a responsabilidade da educação dentro desses processos de emancipação, qual é a responsabilidade da educação dentro do processo de emancipação de uma sociedade, né? Ele diz que a educação vai servir como um estímulo, um meio para impulsionar esse processo social segundo os critérios libertários. Como eu já havia dito, né? Essa educação, e na mesma medida, ela também vai garantir a não degeneração dessa sociedade pós-revolução. Então, a educação libertária é necessária tanto para o processo revolucionário, quanto para se garantir uma sociedade sem dominação, uma sociedade igualitária pós-revolução. A educação libertária, né, a educação anarquista, dentro da pedagogia libertária, ela vai ser pensada, ser estruturada a partir de um princípio importante, que é o princípio da educação integral. Este princípio de educação integral, ele vai dizer que as pessoas, os indivíduos, os seres humanos, eles têm o direito e devem ser formados em todas as suas possibilidades, tanto possibilidades científicas quanto possibilidades políticas, artísticas, né, e físicas e etc. Então, este princípio de educação integral é que vai nortear toda essa estruturação de pedagogia libertária aqui no Brasil, né? A educação anarquista aqui no Brasil, ela vai ser pensada e desenvolvida a partir desse princípio de educação integral, onde as escolas vinculadas principalmente aos sindicatos, que eu vou falar mais à frente, elas estarão preocupadas nessa formação dos indivíduos, tanto a formação política, né, vinculada aos sindicatos, de reivindicação de direitos, tanto dessa educação, quanto de uma educação científica, né? Tendo vistas que aqui no Brasil, a época da República, né, eu estou falando dentro do contexto republicano, que eu vou explicar também, a educação aqui era muito precária e o índice de analfabetismo era muito grande, sobretudo dentro da classe trabalhadora. Então, para suprir essa lacuna deixada pelo Estado, é que os anarquistas eles vão criar, desenvolver essas formas de educação vinculadas aos sindicatos para a classe trabalhadora. E essa forma de educação vai ser baseada na educação integral. Aí é uma fala de Francisco Ferrer Guardia, que é um dos pedagogos que vai desenvolver a escola moderna, né? Dentro dessa pedagogia de instrução integral e do racionalismo. Ele vai trazer essa perspectiva de racionalismo para a pedagogia libertária. Ele vai ser um dos principais teóricos que vai nortear a instrução dentro dessa educação libertária no Brasil, né? Então, o Ferrer vai ser muito importante para isso, e ele vai falar que dentro dessa educação precisa do princípio da autogestão. Eu falei do princípio da educação integral, e nessa citação ele está falando sobre o princípio da autogestão escolar, né? Que é muito caro aos anarquistas esse princípio, porque ele exclui a participação do Estado, a regulamentação dessa educação por parte do Estado. O Estado não vai participar como um provedor da educação e nem como regulamentador dessa educação. Essa educação vai ser autogerida pelos próprios trabalhadores, desvinculada do Estado. Por que isso? Porque para os anarquistas e para o Francisco Ferrer Guardia em especial, o Estado, ao se colocar
como regulador dessa educação, ele vai imprimir na educação as necessidades de manutenção desse Estado, de manutenção do status quo dominante nessa sociedade, de manutenção do pensamento e da ideologia dominante. Então, é contra essa perspectiva de dominação ideológica imposta pelo Estado no sistema educativo que os anarquistas vão criar essa educação autogestionada, autogerida, né? Aqui, o Paulo Giraldelli ele está falando mais ou menos sobre o contexto educativo do Brasil, à época do Brasil republicano. Aqui, a educação anarquista aqui no Brasil, ela vigorou no período republicano, principalmente aí nos anos de 1900, né, principalmente na década de 20 dos anos 1900. 1920 até 1923, mais ou menos, é onde está ali concentrado a existência da maior parte das escolas modernas, da maior parte dos centros sociais de educação, da maior parte dos grupos escolares vinculados aos sindicatos. Essa ocorrência desses processos educativos está concentrada aí na segunda metade do século XX, ou na segunda década dos anos de 1900. Perdão. O Brasil, como eu já disse, tinha esse contexto de analfabetismo muito grande, muito exacerbado. Como nós estamos mudando, passando por um período de transição política no Brasil, saindo do período imperial e entrando para o período republicano, há-se a necessidade de repensar a educação para as massas, a educação para o povo. O povo começa a reivindicar, a se sentir pertencendo a uma nação e reivindicar questões, inclusive educativas, e também o próprio Estado ele começa a pensar na necessidade de transformar esse povo em cidadãos. Essa necessidade de dar essa cidadania às pessoas é que começa a ser fomentado pelo Estado uma série de perspectivas pedagógicas para ampliar o ensino, que era muito concentrado nas mãos da elite, né, para a classe elitizada. O ensino no Brasil, principalmente o ensino público, mesmo o ensino público, estava concentrado para a elite. Era um ensino tradicional, baseado na centralidade da figura do professor, né, onde o aluno estava ali como receptor apenas de educação, e uma educação elitizada, porque acreditava-se que as massas não necessitavam de uma instrução, vistas ao modelo econômico, ao modelo social que estava imposto ali no Brasil Império. Quando a gente adentra a República, e aí começa a mudar as estruturas sociais do Brasil, as estruturas econômicas do Brasil, a gente começa a dinamizar a economia e sai de uma economia basicamente rural para uma economia industrial, né? Ali começa o processo de industrialização no Brasil. O governo sente a necessidade de dar uma instrução às pessoas para que elas possam se adaptar a essa nova forma de organização econômica do Brasil, né? E social. E aí começa a se discutir essa educação. Mas essa educação hegemônica, ela ainda vai ser tradicional e ainda vai ter em vista esse reforço do status quo e da dominação. Os anarquistas, eles vão entrar nesse contexto tendo em vista a emancipação dos trabalhadores, que começam ali a se configurar enquanto operariado, trabalhador fabril, neste momento aí no século XX, e a garantir para os trabalhadores melhores condições de existência e uma participação social realmente efetiva, né? Uma participação de questionamento, de reivindicação de direitos, de repensar o lugar dessas pessoas nessa sociedade. Aí, por isso a gente denomina essa educação como contra-hegemônica, né? Vamos contra a este modelo educacional vigente. Essa perspectiva libertária ela vai chegar ao Brasil na memória e também na memória e nos artefatos, nos livros, nos jornais trazidos pelos imigrantes.
o processo de imigração aqui no Brasil vai ser muito importante para essa constituição do pensamento anarquista aqui, né? Que vai ser trazido aí por esses imigrantes que vão substituir a mão de obra escravizada aí no Brasil Império, né? Depois da abolição da escravidão, vamos ter uma carência de mão de obra e uma das formas que o governo encontrou para sanar essa carência de mão de obra e também para substituir a mão de obra negra, ex-escrava, vai ser a imigração. E esses imigrantes que vão trazer para o Brasil, importar para o Brasil essas ideias, essas perspectivas libertárias, né? E vão criar várias instituições, né? Como escolas modernas, centros de estudos sociais, pensando no ensino mútuo e na educação integral. Aqui tem uma fala dos professores Neiva Cacique e do professor... Deixa eu só achar aqui. Da professora Neiva e do professor Caciques, né? Eles escreveram um livro sobre a educação libertária aqui no Brasil, e eles têm uma fala muito importante, porque eles dizem que a educação libertária, essa educação promovida pelos sindicatos libertários aqui no Brasil, ela vai ser basicamente a única educação que vai chegar à classe trabalhadora, já que eu já falei que a classe trabalhadora era excluída dessa educação, né? Então, vai ser muito importante a constituição, a criação desses centros educacionais libertários aqui no Brasil, porque eles vão se configurar basicamente na única forma de acesso à educação a essa classe trabalhadora. Enquanto a apresentação de slides, eu parei por aqui, por conta, eu não sei se o tempo, né, como é que está aí o tempo, mas sobre a pedagogia anarquista, a perspectiva libertária, né, aqui no Brasil, é muito importante salientar, deixar claro que essa educação ela configurou principalmente na prática anarquista. Talvez o pensamento, a perspectiva revolucionária dos anarquistas aqui no Brasil na década de 1900 até os anos 1930, mais ou menos, que é quando esse pensamento é bem mais forte dentro do movimento trabalhador aqui no Brasil, da classe trabalhadora aqui no Brasil. Talvez a perspectiva de pensamento não tenha sido atingida, né? Os ideais, as ideias anarquistas, eles não tenham conquistado êxito nas ideias. Mas, enquanto prática, esse movimento foi muito importante para a configuração tanto do movimento trabalhista, articulação do movimento dos trabalhadores aqui no Brasil, quanto da perspectiva pedagógica, né? Uma forma de ação revolucionária. Pensar a educação não apenas como um reforço ao status quo, ou ao pensamento dominante, mas a educação como uma perspectiva de mudança social. O pensamento, talvez são os anarquistas que vai introduzir aqui no Brasil essa perspectiva de educação contra-hegemônica, né? Estruturada e organizada dentro da classe trabalhadora. É claro que temos outras perspectivas, como foi mostrado aí no encontro passado, né? Perspectiva indígena, por exemplo, que é também contra-hegemônica, que configura em vários anos aqui no Brasil, vários momentos aqui no Brasil, várias outras perspectivas contra-hegemônicas, mas neste período da história do Brasil, e dentro do seio da classe trabalhadora, o pensamento libertário é que vai configurar como essa alternativa à dominação do Estado pela educação. Minha fala, eu acho que eu encerro aqui, né? Eu não sei como é que está também. Se eu tenho mais tempo, se eu tiver mais tempo... Tem, se você quiser concluir ou quiser tirar a tela para a gente ver. Tudo fica bom também. Você comanda aí. Tá certo, deixa eu sair. Pronto. Ok. Temos, então, queria agradecer. Fernanda, acho que de repente as perguntas podem ajudar também na reflexão. Né? Queria parabenizar você pela fala. Muito bem. Eu acho que eu vou só fazer alguns comentários aqui. Um participante, né, o Roberto Almeida, ele fala que para ele é um assunto novo, ele nunca teve a oportunidade de participar de uma discussão mais sistematizada sobre a educação anarquista, né, no Brasil. E aí, algumas perguntas
que eu vou fazer para a Fernanda e apresentar também os nossos debatedores, né? Que é o seguinte, assim, que semelhanças, né? Qual é a relação, se vocês poderiam estabelecer uma relação entre pedagogia libertária, né, o anarquista, com a pedagogia libertadora de Paulo Freire, tá? E se há experiências educativas libertárias anarquistas hoje, são questões. Mas antes de passar, Fernanda, para você ir refletindo um pouco, e o pessoal pediu para aprofundar um pouco mais os fundamentos da pedagogia anarquista, tá? Aquelas questões lá. Então, a gente está aqui com, antes de passar aqui, a gente está aqui com a Aline Guzmão, a Aline, que é cientista social, né, formada pela UESB, ela é advogada, também especialista em direito processual pela PUC, e é advogada militante dos direitos da mulher, pesquisadora sobre gênero e sexualidade na UFBA, é professora da rede estadual no estado da Bahia, e de uma cooperativa chamada Coeduc, que, segundo as reflexões que ela faz, ela tem uma aproximação, né, profunda com a questão da autogestão, das perspectivas da pedagogia libertária. Então, Aline, muito bem-vinda. E também a gente está aqui com o Alex Conceição Costa, o nosso segundo convidado, o nosso convidado, né, aqui conosco, que ele é licenciado em História, ele é poeta, é rapper, também é professor de História, né, tem estudado, se dedicado às questões, também a estudar o anarquismo e a pedagogia libertária. Eu queria ver se a Aline ou o Alex, quem achar melhor, fazer alguns comentários, né, lembrando que tem essa perspectiva de uma pergunta sobre experiências anarquistas hoje no Brasil. Não sei se a Aline ou Alex quer começar? Já abri o microfone. Para mim, tanto faz. Pode ser, Aline? Então, Alex, depois a Aline. Perfeito. Certo. Com relação às experiências, posso dizer, eu não tenho tido muito contato com a pesquisa sobre as experiências atuais, né, anarquistas, assim, porém, muitas das ideias anarquistas em si, elas acabaram se dissolvendo em determinadas práticas, né, a própria ideia de participação do indivíduo, a própria ideia de que o indivíduo tem uma possibilidade de retribuir com o seu próprio conhecimento, para mim, se encaixa bastante com a prática libertária, porque você dá liberdade ao indivíduo, ao sujeito, né, de participação. Então, muitas das práticas que os anarquistas defenderam lá na década de 20, no século XIX também, para a educação, para a pedagogia, estão, de alguma forma, intrincadas aí. O nome que se mude, as práticas que são diferentes e por aí vai, né, que são mediadas pelo Estado, aí já é uma coisa totalmente diferente do anarquismo, porém, muitos desses preceitos estão disseminados aí em algumas práticas, né? Talvez a Aline saiba aí de alguma experiência de escola realmente libertária, né? Com uma pedagogia libertária que esteja sendo aplicada, mas eu, enquanto estudioso, sim, tenho estudado muito mais textos sobre o anarquismo no geral, né? Então, assim, eu não sei se já é o momento, eu não sei se é necessário me ater às perguntas, mas eu gostaria só de fazer alguns comentários com relação à fala de Fernanda, né? Foram me sendo suscitadas aqui algumas observações. E aí a primeira observação delas é que o anarquismo, enquanto esse movimento que surge no século XIX, né, portanto é histórico, é algo que um teórico chamado Felipe Corrêa, ele defende piamente, né, doutor, mestre e estuda o anarquismo. Ele diz que o anarquismo ele tem um momento de surgimento, né, que é o século XIX, e justamente daquele contexto histórico de revolução industrial, de luta dos trabalhadores, né, no seio das internacionais também, no confronto entre os participantes socialistas ali da Internacional. Só que o anarquismo, enquanto movimento, ele acaba perdendo com relação à questão de teoria, por assim dizer, né? Então, os anarquistas são muito mais dados à prática do que à teorização. Eu digo a teorização escrita mesmo, né? É tanto que se você pegar o grande teórico que é Bakunin, né? Bakunin é um grande teórico realmente, mas é um grande teórico que não tem um livro que possa ser aquele livro manual, aquele livro que você vai seguir, né? Teoricamente. Assim como os marxistas, os socialistas marxistas têm, que é o Capital, o Manifesto Comunista, dentre outros e outros que são grandes, pode-se dizer, best-sellers né, da cultura mundial, assim, né?
Então, os anarquistas não têm esse tipo de livro, né? E é uma coisa que se observa bastante nos livros que são traduzidos para a língua portuguesa, é a questão de eles serem bastante panfletários, né? Então, são textos apaixonados, realmente. São textos que trazem uma noção geral do que eles querem, né? Um ideal de justiça e por aí vai, né? Que é extremamente apaixonado, mas essa visão política também. Quando nós temos, por exemplo, grandes teóricos como Kropotkin, e aí sim, Kropotkin se dedicou a escrever algumas coisas e alguns livros foram extremamente científicos, né? Pesquisas vastas e por aí vai. Talvez o grande anarquista dos mais conhecidos, que seja teórico e que tenha um livro para que se possa ter um estudo científico realmente mais aprofundado, é Kropotkin, né? Então, os outros têm um estudo, têm uma noção científica também, né? Porque todos arrogam essa defesa da ciência, mas o grande teórico mesmo, cientista, vai ser Kropotkin, não Bakunin, por exemplo. Então, isso acaba que faz com que o anarquismo seja algo muito mais dado à prática e não à questão teórica. Eu digo no sentido de ter livros cientificamente elaborados, né? O cara sentou para fazer, por aí vai. Outra coisa interessante é que a pedagogia libertária ela é necessária para o anarquismo, principalmente porque o anarquismo defende a liberdade, básico assim, né? Então, se você defende a liberdade, você não pode trazer o outro para o seu lado a partir da autoridade, né? Mas você tem que educar, tem que mostrar para ele as saídas, os recursos, as possibilidades e por aí vai, né? Então, é a educação que cruza essa questão da liberdade realmente e que traz a ideia moral mesmo de defesa de um preceito, é um preceito moral, né? Você manter essa liberdade para o indivíduo. Aí pode vir um grande questionamento. Será que os jovens, as crianças, por aí vai, têm esse direito a essa liberdade, né, na prática, em qualquer educação, né? A educação, de qualquer forma, é a imposição de conhecimentos que são colocados para você de gerações passadas. Contudo, sempre vai haver algum processo de educação. Então, os anarquistas, para que esse processo de educação seja o mais libertário possível, defendem principalmente a ideia da crítica, né? A ideia que é uma ideia extremamente disseminada, hoje em dia está na boca de todo mundo, de muitos professores, que é o ensino crítico, realmente. Ensinar o aluno não só o conteúdo básico, mas sim ele a pensar. Então, se ele questiona, se ele impõe, se ele coloca, impõe não, se ele põe as suas ideias também, as suas práticas e por aí vai, suas vivências, os seus questionamentos, então o trabalho está sendo bem feito, quando você está conseguindo fazer o aluno pensar, criticar realmente, né? E essa é uma prática que Fernanda, né, nós somos colegas de longa data aí, amigos de longa data, né? Então, nós temos tentado fazer em sala de aula, mesmo uma sala regida pelo Estado. Então, a pedagogia libertária é necessária para o anarquismo, porque o anarquista não quer conquistar qualquer tipo de avanço através da autoridade, né? Através da imposição, mas sim através do convencimento, por assim dizer, né? De convencer o seu interlocutor. E aí isso me fez lembrar bastante de um filme, né? Vale a pena a gente também colocar essas ilustrações, que são muito legais, que é A Língua das Mariposas. Eu não sei se todos conhecem, mas A Língua das Mariposas é um filme espanhol e que narra a história de um professor que tem tendências libertárias, né? E aí, na sala de aula, o seu comportamento, ele já é mais velho, inclusive, o seu comportamento é muito interessante na sala de aula, né? O comportamento de deixar os alunos à vontade, de eles terem contato com a natureza para poderem aprender também, né? E aí o filme se passa na Espanha justamente no período em que explode lá a rebelião fascista, né? Que não é nem fascista, necessariamente franquista, por assim dizer, e os anarquistas se posicionam contra, e aí então nós vamos ter a grande manifestação do anarquismo no século XX, no mundo, talvez seja lá na Espanha, né? Algo que foi documentado aí por George Orwell e por outros grandes teóricos. Então, é um filme, melhor dizendo, que vale a pena assistir, A Língua das Mariposas, né? Outra coisa que eu observei aqui, que eu coloquei, que a questão do conhecimento enquanto fonte de emancipação e fonte de dominação, né? Então, para os anarquistas, como Fernanda bem disse, o conhecimento é tanto fonte de emancipação quanto fonte de dominação. Então, se nós temos uma sociedade de classes em que o conhecimento é distribuído de forma desigual, né, e isso é fato, isso é observável, esse conhecimento é restrito, esse conhecimento serve para gerar principalmente o lucro
e não necessariamente para engrandecer os indivíduos, né? Não engrandecer o espírito nosso, né? Então, nós temos um problema sério. Então, se o conhecimento tem essa dicotomia de ser tanto para a emancipação quanto para a dominação, nós temos também que tomar parte nele. Nós temos que... se eu estiver falando demais, vocês podem me dizer aí, viu, para poder interromper. Está tranquilo ainda, Cláudio, aí? Tá tranquilo, pode falar, Alex. Aí depois eu passo para a Aline. Só tem mais algumas observações com relação à fala de Fernanda só, né? As perguntas talvez eu nem tenha respondido, porque... Claro, tranquilo. Né? É tanto que Bakunin, que é esse grande teórico aí, teórico, não teórico, teórico da prática, necessariamente, essa grande figura do movimento anarquista, né? Para mim, particularmente, é o primeiro grande anarquista, é Bakunin. Por mais que Proudhon tenha sido anarquista, ele não segue esses preceitos da forma como os anarquistas, a partir de Bakunin, vão elaborar, né? No seio da Internacional e por aí vai. E aí, então, outra crítica que o Bakunin faz, e que é interessante a gente fazer essa ligação, é a questão religiosa mesmo, né? E no período em que a gente está falando do século XIX, início do século XX, a igreja ainda era esse grande aparelho ideológico e que dominava realmente o processo de educação nas sociedades de praticamente todo mundo, né? No mundo ocidental, principalmente, né? A igreja cristã. Então, Bakunin tece grandes críticas à igreja, e ele vai dizer, inclusive, vai fazer uma metáfora com relação ao pecado original, né? O pecado original foi um pecado por conhecimento, realmente. O grande Senhor Deus não queria que as pessoas conhecessem, que as pessoas tivessem o conhecimento, comessem do fruto do conhecimento. E a primeira rebelião, então, segundo ele, né, a primeira rebeldia da humanidade, de acordo com a própria Bíblia, seria uma rebelião porque os homens tinham essa necessidade de conhecer, de saber. Né? Então, é só para a gente poder parar para pensar em algumas coisas, alguns aspectos importantes. Primeiro, que o anarquismo também é contra essa ideologia pregada pela igreja. E segundo, que o conhecimento para o anarquista é fonte também de uma possibilidade de rebelião, uma possibilidade de lutar contra as desigualdades que se apresentam na sociedade de classe. Né? E aí, por último, por último, era só uma observação em uma das falas de Fernanda que eu vi aí, que foi bem interessante, inclusive, porque remeteu a outro tema. Talvez esteja até fugindo, mas é só reforçar isso aí. A substituição da mão de obra aqui no Brasil, né? A substituição da mão de obra negra, é outro tema sobre o qual eu tenho me debruçado, tenho estudado um pouco. E aí, então, essa substituição, inclusive, tem um ideal de trazer um tipo de educação para o povo brasileiro também, né? É a ideia de que o branco europeu tem um conhecimento, tem uma civilização maior do que os outros povos de todo o planeta, e eles vão trazer para o Brasil um embranquecimento. Porque se a gente for o embranquecimento, tanto com relação à educação, quanto com relação à cor da pele, realmente, né? Então, esse plano de trazer italianos para cá, que acabou sendo um tiro pela culatra, né, para as classes dominantes aí, e eles vão trazer também o anarquismo, vão trazer também as ideologias socialistas e por aí vai, vem com um intuito racista também, né? E só para pontuar também, existem teóricos anarquistas que estudam o movimento negro também, né? E essa relação entre o movimento negro e anarquismo. Por exemplo, já que a gente está tentando buscar a atualidade, né? A própria comuna que foi feita esqueci o nome do lugar, nos Estados Unidos agora, nesse último movimento que teve sobre a morte de George Floyd, tem preceitos anarquistas, né, ligados a toda aquela questão ali, e por aí vai. Eu acho que eu me excedi demais aqui. Sim. Tranquilo. Obrigado, Alex, pelas reflexões. Daqui a pouquinho eu volto às perguntas, mas eu passo a palavra para a Aline fazer seus comentários e, se quiser responder alguma das questões, fique à vontade. Deixa eu liberar aqui seu microfone. Pronto. Okay. Pronto. Boa tarde. Queria agradecer a Cláudio pelo convite. Cumprimentar a Fernanda, foi excelente te ouvir. E a Alex também, foi muito bom ouvir de historiadores assim, esse entendimento sobre o anarquismo, que é tão raro. As pessoas desconhecem muito sobre o anarquismo,
falam muito do que ouvem, né, de forma generalizada e acabam criando uma visão muito distorcida, tanto sobre o anarquismo quanto sobre a educação anarquista. Desde que eu entrei na minha graduação, né, alguns anos atrás, eu já me posicionei desde o primeiro semestre enquanto anarquista. Isso me blindou de alguns assédios políticos, digamos assim, de processos de cooptação partidária, que são latentes, né, no universo da universidade. E muitas pessoas, ao me receber como colega de sala, e eu deixei bem o posicionamento político, as pessoas lidavam de duas formas. Ou por descrença, não, ela não é anarquista coisa nenhuma, esse negócio não existe, tal. Ou, quando não é crédito, pensar que, na verdade, era o caos, né? A pessoa que propaga o caos, que pensa na destruição de tudo, enfim, na balbúrdia, né? Na loucura. Né? Então, eram essas duas recepções que eu tinha, né? Ou a da descrença de que não, nada disso, ou então, quando acreditavam da pior forma possível. Então, isso é comum, e eu imagino que para vocês, né, Fernanda e Alex, que estudam isso, vocês devem estar acostumados a receber, né, esse tipo de comentário também. E aí eu vou tentar responder uma das perguntas que foram feitas aí, pedindo um esclarecimento a respeito da educação anarquista, se existe algum exemplo, né, prático, né, de algum modelo que a gente possa fazer na realidade mesmo, no nosso século aqui, século XXI. Como o Cláudio havia me apresentado, né, eu sou professora de uma cooperativa de professores, que se chama Coeduc. Essa cooperativa, ela não funciona apenas aqui na cidade de Vitória da Conquista, ela funciona em várias cidades por todo o território brasileiro. E a função dessa cooperativa é criar um modelo de gestão educacional que garanta a todos os funcionários, a todas as pessoas envolvidas no colégio, né, direitos iguais no processo educacional. Então, desde do funcionário que trabalha nos serviços gerais, no almoxarifado, na secretaria, a coordenação, todos os funcionários da coordenação, os funcionários da direção da escola e os professores, todos eles são cooperados da cooperativa. Isso tem muito a ver com o modelo de autogestão que o pensamento anarquista tanto defendeu. Os meus colegas que são da área de história, né, eu não cheguei a concluir, estou tentando concluir a especialização de UESB, então os professores meus da área de história sempre batiam, devemos situar, né, na história, quando a gente fala sobre o tipo de pensamento político, para não criar, né, essa distorção historiográfica. Então, de uma forma ou de outra, a gente não tem como falar que a Coeduc é uma escola anarquista. Não de modo algum. Mas, de uma forma, eu percebo que boa parte dessas sementes que foram plantadas no anarquismo, né, há alguns anos atrás, essas sementes brotaram, como o Alex mesmo diz, ele é um pensamento que pulveriza, né, que a função do anarquismo, antes de ser um pensamento teórico e científico embasado, com fundamentos científicos embasados, antes de colocar isso como a mola propulsora de todo pensamento, o anarquismo ele pensa principalmente na praxis. O que Karl Marx tanto difundia
sobre praxis, a gente não vê tanto nos movimentos que são libertários, no cotidiano, porque a gente não tem tanto contato. Não que esses movimentos não existam e não que eles não coloquem isso em prática, mas as pessoas não têm contato. As pessoas desconhecem da existência de uma cooperativa de professores dentro da cidade que elas mesmas moram, né, residem, e têm filhos, e eles matriculam seus filhos em outras escolas, mesmo esses professores, né, progressistas e libertários, tendo conhecimento teórico, eles não conseguem acessar esse tipo de informação. E o mais interessante será mesmo que todos os professores que estão dentro da cooperativa, eles têm conhecimento teórico suficiente para levar isso adiante em todo o trabalho pedagógico deles? A gente não faz como um requisito básico para a entrada numa cooperativa de professores, que os professores tenham lido tudo o que Bakunin tem escrito ou que o próprio Pedro Kropotkin tenha feito. Isso não é necessário. Apesar de existir no site, né, lá da Coedu, que se fala sobre materialismo histórico dialético, e a gente debate tipo de pensamento, não é necessário que vocês... Opa! A Aline deu uma travadinha aqui no seu... A Aline deu uma queda aqui, enquanto ela se recupera. Fernanda, queria complementar alguma questão antes de passar para as outras perguntas? Pois não. No decorrer da fala dos colegas, a gente vai pensando em muitas coisas que a gente deixa de falar, ou que a gente não fala de maneira tão clara, isso é muito... Oi, desculpa, Fernanda. A Aline voltou, deixa eu concluir aqui o raciocínio que passa. Acontece esse percalço, desculpa aqui, Fernanda. Aline, pois não. Pronto? Pronto. De qualquer forma, o que eu estava tentando explicar é que a gente não coloca como requisito básico para que a gente trabalhe nessa cooperativa de professores, que os professores sejam comunistas, anarquistas, socialistas, nada disso. Isso não é obrigatório para que seja trabalhado na cooperativa, mas que se compreenda que as decisões dentro da cooperativa de professores, né, todas elas são tomadas coletivamente. Quando a gente fala cooperativa, não apenas de professores, né, todos os funcionários envolvidos no colégio. Então, nós temos assembleias, a gente tem assembleias ordinárias, extraordinárias, todas as decisões são feitas coletivamente, por meio do voto. As pessoas que ocupam os cargos de direção e cargos administrativos, elas são eleitas e podem ser quaisquer das pessoas que estão dentro da cooperativa. Então, eu sou professora de sociologia. Se eu quiser ser a diretora da escola, eu posso me colocar e lançar minha chapa lá dentro. Então, vai existir um debate, vou apresentar minhas ideias, minhas proposições lá dentro. Então, a gente não tem... E é uma sensação também que trabalhar lá dentro, eu não sinto como se eu tivesse um patrão me oprimindo, me obrigando, falando o que eu tenho que fazer, me cobrando o resultado. Até porque nós todos somos donos de uma forma ou de outra, entende? Nós todos participamos, trabalhamos coletivamente. Então, de uma forma ou de outra, o ambiente é outro. Eu dou aula também no estado da Bahia, e a experiência que eu tenho no estado sempre é uma sensação de que tem uma coisa, né, acima de você te obrigando a... toda a minha carga horária foi modificada, né? A carga horária de sociologia teve uma redução absurda, né? E aí eu tenho que ministrar outros conteúdos, né? A gente tem que tentar suprir nessas lacunas de carga horária com outras disciplinas. Então, a gente fica à mercê das decisões do Estado. E na cooperativa não é bem assim. Tudo é discutido coletivamente, todos os funcionários têm igual participação e nível de importância. Então, acho que esse é um exemplo bacana para
acho que dá para responder bem, né, a pergunta que foi feita. Obrigado, Aline. Vou passar para a Fernanda, porque apareceram muitas perguntas aqui. Aí a Fernanda complementa e a gente vai continuando o bate-papo. Pois não? Certo. Para ficar mais claro aqui a minha exposição, eu gostaria de elucidar algumas questões que eu achei que ficaram meio vagas na minha fala e talvez possa suscitar algumas dúvidas nas pessoas que estão assistindo. A primeira questão é sobre quando a gente nomeia essas pessoas que se baseiam no pensamento ou libertário ou anarquista. Eu falei aqui muito de uma pedagogia libertária e de uma educação anarquista. Eu falei muito dos libertários aqui no Brasil e dos anarquistas. O libertário, quando a gente usa essa nomenclatura libertária para falar dessas pedagogias, para falar dessas perspectivas, desses ideais, desse movimento, é algo mais amplo, que abarca muitas outras perspectivas educativas e políticas. Quando a gente fala do anarquismo, a gente está falando de uma doutrina política específica, né? Que é essa doutrina a qual a gente já contextualizou e disse que surgiu lá no seio das internacionais na segunda metade do século XIX. Anarquista, essa doutrina mais específica. Libertário, algo mais amplo. E por que eu chamo os anarquistas, entre outras pessoas aqui do Brasil, neste movimento pedagógico, na década de nos anos de 1900, de libertários mais do que de anarquistas, porque essas pessoas estavam vinculadas a um movimento anarquista, a um processo de movimentação dessa perspectiva anarquista chamada anarcossindicalismo. Eles estavam vinculados a um sindicato, né? E se reivindicavam, nem todos, inclusive, se reivindicavam anarquistas, mas todos se reivindicavam libertários e tinham práticas, como a Aline colocou, como a Alex colocou. O anarquismo tem muito mais uma relação muito mais íntima com a prática do que com a própria teoria. Então, essas pessoas aqui do Brasil, vinculadas aos sindicatos, os trabalhadores vinculados aos sindicatos, que se reivindicavam anarquistas, eram, por vezes, muito mais libertários do que propriamente dito anarquistas. Praticavam coisas, tinham práticas consideradas anarquistas, mas tinham também perspectivas libertárias, por exemplo, a reforma, né? Lutas por direitos e lutas por inserção na sociedade de maneira mais uma participação, digamos assim, social, né? Luta pela própria cidadania, pelo direito de ser trabalhador e o direito de gozar de uma vida digna sendo trabalhador. Então, tá aí uma diferenciação um pouco bem sucinta aí, né? Do termo libertário e do termo anarquista, só para ficar um pouco mais claro. E sobre as perguntas, as questões, eu gostaria de elucidar o que está mais ao meu alcance, que é essa questão falando dos princípios dessa perspectiva de pedagogia libertária, né? Eu citei 2 princípios que são muito importantes, que é o princípio da educação integral e da autogestão. Sobre o princípio da educação integral, significa dizer que o indivíduo ele vai ser formado em todas as esferas das suas possibilidades, seja ela políticas, físicas, científicas, né? Vai ser a junção de todas as possibilidades de conhecimento na mesma educação. Vai formar a pessoa para a sociedade, uma pessoa política, que vai reivindicar os seus direitos, inclusive vai reivindicar a própria revolução, que este é o fim, digamos assim, primeiro, né, o fim mais importante dessa pedagogia libertária, para a pedagogia libertária, é o fim revolucionário, né? Busca-se a revolução, a transformação mais radical da sociedade, e também uma formação científica, para que não haja mais essa dominação pelo saber. O saber, quando ele é desigual, ele promove essa dominação, né? Ele acaba por promover uma hierarquização do conhecimento e, portanto, do poder, né? Há uma hierarquia de poder pelo saber. Então, o princípio aí da educação integral, ela busca superar essa dominação por meio do saber. Então, todos vão ter acesso de maneira igualitária à educação. Inclusive,
quando o Francisco Ferrer Guardia ele vai elaborar a concepção de escola moderna, ele vai criar a perspectiva de escola moderna, e também já tinha o Paul Robin, que já tinha pensado na instrução integral como princípio da educação anarquista, eles vão pensar na educação para ambos os sexos, a coeducação de ambos os sexos no mesmo lugar, o mesmo tipo de educação, sem aquela diferenciação de educação por gênero, que é clássica de uma instrução tradicional, né, que vigorava aí no século XIX e início do século XX, essa superação desse paradigma de uma diferenciação de educação por gênero entra dentro desse princípio de educação integral, e também a diferenciação de educação por classe social. Tanto que o Francisco Ferrer ele vai aceitar na escola dele pessoas de todas as classes sociais, porque precisa de uma mensalidade para manter a escola funcionando de maneira autogestionada, e também ele vai abrir a escola para pessoas que não têm condição de pagar essa mensalidade, para filhos da classe trabalhadora, porque ele quer introduzir essa educação interclasse social, né? Que não faz diferenciação de classe social. É um princípio básico daí do anarquismo, que é esse princípio da instrução integral. O outro princípio é da autogestão. Esse princípio da autogestão, ele é muito importante, muito caro aos anarquistas, porque é ele que vai anular a atuação do Estado frente a essa educação, a estes meios educativos desenvolvidos pelos trabalhadores, né? É esse princípio que vai assegurar aos trabalhadores a autonomia de gerir essa educação, de promover essa educação de maneira autônoma, desvinculada do Estado, para que o Estado não possa imprimir a sua ideologia, a ideologia dominante, portanto, né, a ideologia burguesa, nessa educação. Essa não interferência do Estado é muito importante. Porém, tem uma questão que o próprio Bakunin levanta, que é a seguinte, que eu acho que vai bater bastante com a fala de Aline, quando ela fala do Coeduc, talvez, né? Eu não sei ao certo da realidade do Coeduc, eu não pesquisei sobre isso, mas pelo que ela falou, pelo que ela elucidou, é quando o Bakunin diz o seguinte, ele fala que mesmo dentro do Estado, mesmo dentro das amarras do Estado, preso à educação estatal, nós, libertários, temos o compromisso, né? Temos a responsabilidade, temos o dever ético, moral, como Alex disse, de promover uma educação o mais libertária possível. Então, mesmo que não haja a possibilidade de uma educação autogestionada, não quer dizer que o pensamento libertário não vai estar impresso nessa educação, não possa ser impresso. Alex bem falou da questão individual, né? Nós, como educadores, de maneira individual, podemos imprimir algo de libertário ou algo de libertador nessa educação. E sobre a relação do anarquismo com o professor, com as ideias do Paulo Freire, né? Eu não tenho muita, digamos assim, eu não tenho muita propriedade para falar de Paulo Freire, porque eu não estudo esse autor. Eu acho que nós teremos aí um encontro que vai falar mais específico sobre o Paulo Freire, mas pensando na educação anarquista, nessa relação com a metodologia libertadora do Paulo Freire, eu vejo primeiro que temos sim um alinhamento, que é o alinhamento de uma educação para a transformação, de uma educação crítica e de uma educação para libertar os dominados, né, desse sistema de dominação. E temos uma diferença, que é a questão de que tipo de educação que nós vamos promover para as pessoas. O Paulo Freire tinha uma ideia de trazer uma educação a partir do contexto do educando, próximo ao contexto do educando. Para os anarquistas, é importante que você vá para além desse contexto. Eles não discutiam muito essa questão de contextualizar a educação diante da realidade dos educandos, mas eles pensavam muito, por exemplo, numa educação científica, de dar para as pessoas marginalizadas o acesso a uma educação científica, a educação rebuscada, a tudo de mais avançado que tivesse em termos de conhecimento na sociedade. Então, eu acho que talvez aí esteja um pouco expresso o distanciamento mínimo, né? Uma linha tênue que separa o anarquismo da perspectiva libertadora freiriana.
Eu acho que quem estuda o Paulo Freire pode falar melhor do que eu depois sobre isso, mas eu acho que tem essa diferença básica aí entre os dois. E sobre as experiências de educação anarquistas contemporâneas, eu também não é minha área de estudo, mas eu lembrei de um movimento que eu acho muito interessante, que tem um alinhamento muito forte com o pensamento anarquista clássico, que é o movimento zapatista no México, a experiência em Chiapas, né? A experiência educativa em Chiapas, ela é libertária e é de pedagogia libertária, e eu diria, com um atrevimento que me cabe aqui, né, aos que estudam o movimento zapatista, eu peço um esclarecimento posterior, que me procure e esclareça, mas eu diria, inclusive, que eles promovem a educação anarquista em Chiapas. Eu acho que é um exemplo de prática educativa anarquista e de pedagogia libertária na contemporaneidade, muito interessante para a gente pensar aí as possibilidades reais e contemporâneas de exercício desse tipo de pedagogia, né, da pedagogia libertária. E claro que, como eu falei no decorrer da minha fala, como o anarquismo ele é um movimento, nós temos que pensar novas formas de usar esse anarquismo, usar o pensamento anarquista diante das nossas necessidades reais e possíveis do nosso tempo, né? Então, é por isso que a gente está aqui. Eu acho que um dos motivos pelos quais nós estamos aqui discutindo o anarquismo agora, aqui, hoje, nesse momento, é justamente de pensar como nós podemos utilizar perspectivas libertárias dentro do modelo de sociedade que nós estamos vivenciando agora, né? E eu gostei muito da ideia da escola da Coeduc, né? Eu não conhecia dessa forma, eu já sabia da existência dessa escola, mas não sabia que tinha esse apelo libertário muito bom. Mas tá aí a minha elucidação das questões, eu espero que tenha ficado claras. Pronto, eu estou aqui. Obrigado, Aline. Obrigado, Fernanda. Apareceu muitas perguntas sobre o Coeduc, que eu faço daqui a pouco, viu, Aline? Deixa eu instigou o pessoal aqui. Bom, a gente vai fazer algumas questões, né? É interessante a gente perceber isso enquanto esse estudo nosso, né? A gente está buscando elementos históricos para ajudar também a ter elementos para responder uma construção de formas de educar, né? Que inspirem uma perspectiva crítica, né? Desde o primeiro encontro a gente vem se perguntando o que é mesmo crítica. Quem não assistiu o primeiro lá, a gente tem discutido que se fala muito, pelo menos há mais de 30 anos, você chega em qualquer projeto pedagógico, em qualquer escola, está lá, formar o cidadão crítico. Mas, de fato, o que é essa formação crítica, né? Então, o curso ele ajuda também a gente a pensar, a partir dessas experiências do passado e do presente, uma perspectiva contra-hegemônica, a refletir sobre possibilidades da gente enfrentar essa quadra histórica tão difícil, né, que a gente tem enfrentado, que não começou agora, tá? Não começou agora em 2018, mas que há muito tempo que o projeto de educação para a classe trabalhadora é um projeto para sabotar mesmo as formas de escolarização e de apropriação do conhecimento. Bom, algumas perguntinhas aqui sobre a relação, se daria para refletir sobre as principais diferenças entre a pedagogia anarquista e a pedagogia socialista. Uma outra, Fernanda, acho que é mais voltada a isso, se você tivesse condições de pensar aqui, o auge da educação anarquista se dá ali na década de 20, né, nos anos 1920. E exatamente no período histórico de luta que os liberais, que os grupos democráticos estavam também desenvolvendo uma ação por escola, né, por educação escolar. Houve algum diálogo, você sabe se houve algum diálogo ou crítica ao escola-novismo, à escola nova, nesse período? Né? O Braulio, Braulio José pergunta sobre o currículo. Fernanda apontou algumas questões, mas o currículo, como é que ele é pensado, trabalhado nessa proposta? E a Elisângela, ela pergunta nessa mesma linha, o ensino dos conteúdos na perspectiva da pedagogia anarquista. Como é que é essa perspectiva do ensino dos conteúdos?
Pronto, nós temos aí mais uns 20 minutos de trabalho, eu vou apresentar as outras, que são questões da atualidade, tá? A pergunta da atualidade é assim, como, né, esses ideais não conseguimos chegar a uma sistematização no Brasil? Né? Por que a pedagogia anarquista não chega como sistematização? É o que Irandi pergunta. E o Jackson pergunta se, dentro da conjuntura atual do Brasil, que estratégias a gente pode tomar enquanto educadores que contribuam para uma construção da sociedade emancipada. Bom, é uma pergunta bem complexa, mas se quiserem voltar para a questão da educação, né, para a gente ficar mais focadinho aqui, tá? Então, seriam essas perguntas. Daqui a pouco, se a gente tiver um tempinho, porque são muitas, né? E Aline, veio algumas perguntas, por exemplo, a Thelma considera uma proposta inovadora, a da cooperativa, mas ela quer saber o seguinte: os estudantes pagam a cooperativa, critérios de matrícula, se os funcionários passam por um processo de formação, é o que Edmilson pergunta, tá certo? Então, se puder ajudarem nessa reflexão, eu volto para Alex, para a gente fazer pela ordem. Alex, pois não. Muito interessantes as falas de Fernanda e de Aline, né? Assim, a segunda fala de Fernanda, então, que complementou muita coisa. Mas eu acho que assim, o anarquismo e a própria pedagogia que está ligada a ele tem essa dificuldade com relação a gente compreender, justamente pela falta de, talvez, dessa teorização rígida realmente, né? Então, assim, muito do que os anarquistas defendem está na teoria libertadora de Paulo Freire, como Fernanda bem disse aí, né? Eu particularmente, não consigo, quando eu leio Paulo Freire, eu me sinto extremamente agradado com isso, né? Talvez a diferença que Fernanda aponta com relação ao cientificismo, né, que os anarquistas defendem, lá no século XIX principalmente, e o ensino de algo próximo que Paulo Freire defende, eu nem sei se pode ser realmente a diferença, como Fernanda bem falou, né? Não é bem uma diferença para mim. Talvez a grande diferença entre Paulo Freire e os anarquistas seja justamente a questão da superação da sociedade de classes, né? Porque os anarquistas em si, eles querem a superação da sociedade de classes. É algo que talvez não esteja tão claro, tão evidente em Paulo Freire. Né? Paulo Freire, apesar de estar alinhado a determinado lado da esquerda, e por aí vai, né? Essa palavra virou até meio que esquisita no momento atual, né? De esquerda, não sei o quê. Mas Paulo Freire, eu não vejo em seus livros a questão da superação realmente da sociedade de classe, da sociedade capitalista e por aí vai. E eu estou falando também, talvez eu esteja incorrendo em grandes erros, mas numa próxima live que certamente eu vou acompanhar, sobre Paulo Freire, eu gostaria de retirar essa dúvida também, né? Mas é isso. O anarquismo, ele tem determinados princípios em si, né? E um desses princípios é a superação da sociedade de classes, realmente, da propriedade privada e por aí vai, né? E aí os nomes confundem demais. Fernanda falou aí no início, por exemplo, ela voltou à segunda fala dela, explicando essa diferença entre ser libertário e ser anarquista, né? O anarquista é, por princípio, socialista, ponto, né? Isso é importante que se saiba, porque existem libertários, por exemplo, existem pessoas que defendem o capitalismo, que defendem a sociedade de classes, que se consideram libertárias também, né? Por exemplo, existe uma corrente chamada anarcocapitalismo, e aí os nomes são diversos, né? Se transformam nesse povo enorme aí, mas é importante que se tenha claro o seguinte: a pedagogia que Fernanda está apresentando, né? Apresentou muito bem, inclusive, o anarquismo que Aline defende também, é um anarquismo pautado em ideias de superação da sociedade de classes, né? Portanto, é um anarquismo que está vinculado ao socialismo. É um socialismo. Inclusive, lá no século XIX, isso é só para deixar claro para todo mundo, mais uma vez, né, reforçando isso aí, o anarquismo é um socialismo libertário. Por quê? Porque lá no século XIX houve uma cisão no seio da Internacional, né, uma das internacionais, em que alguns socialistas se diziam libertários e acusavam os outros socialistas de serem autoritários, justamente porque os outros socialistas, né, que estão alinhados a Marx, a Engels, né, aos marxistas, eles defendem o Estado, a inserção do socialismo por meio do Estado, inclusive com uma revolução onde se passe por um estágio intermediário que seria o Estado popular, né,
que Bakunin até fala, qualquer Estado, seja um Estado popular, seja um Estado democrático, seja um Estado republicano, ele não vai conseguir deixar de cumprir a função de oprimir determinadas classes, né? Então, assim, para os anarquistas, isso é muito claro. O Estado não é um meio para se conseguir nada, né? Então, o meio para os anarquistas é uma revolução direta. Inclusive, eu vi uma crítica bem interessante, mas infantil até, um dia desses no Facebook, né? Que foi um meme mostrando um anarquista subindo a escada, e aí estava a pernona esticada, né? Do primeiro degrau para o último, né? Sem passar por esse meio aí. Mas, para os anarquistas, o exemplo maior está hoje, né? Por exemplo, está no caso da União Soviética, né? A União Soviética, que começa como uma revolução proletária, camponesa e por aí vai, e descamba para uma das maiores ditaduras da história do mundo, que acaba deixando essa mancha em cima da esquerda mundial, do socialismo e por aí vai, né? Mas os anarquistas, antes disso, criticavam aquele modelo de Estado, né? Estado implementado, e os anarquistas durante também vão criticar, e depois eles também vão poder tecer essa crítica, justamente porque eles querem uma revolução em que não exista esse estágio intermediário, né? Aí, como vamos fazer, então, essa revolução? E por aí vai. Aí são outras questões, né? São outras questões para serem colocadas. A pedagogia libertária talvez seja justamente um desses meios para se conseguir uma revolução, sem necessariamente precisar de um Estado, né? De um Estado fixo, centralizado, burocrático, que vá determinar o caminho, os rumos. Né? Porque todo Estado em si ele vai obrigar as pessoas a fazerem determinadas coisas. É por isso, inclusive, que acho que foi uma das questões que foi colocada aí, por que a pedagogia libertária não é praticada hoje, por aí vai, o anarquista não é praticada hoje. Esse é o grande problema, né? Eu acho que o anarquismo, para conseguir colocar a sua pedagogia em prática, tem que estar em prática realmente, tem que estar em uma sociedade sem classes, né? Porque, por mais que eu e Fernanda, por mais que a Aline tenha práticas libertárias em sala de aula, né? Práticas progressistas, por aí vai, a gente sempre esbarra no Estado. Então, você fechar uma caderneta, você ter que dar prerrogativa à nota e não à participação e interação com o aluno, você ter um desenvolvimento, uma educação conteudista, que cobre de você muito mais o conteúdo do que o desenvolvimento humano realmente, né, das capacidades humanas, faz com que a gente esbarre em um problema concreto, né? Fora isso, existe também o problema da questão material, realmente, né? Em uma sala de aula, por exemplo, a gente encontra alunos que são de diversas categorias sociais, não sei, de diversos poder aquisitivo, por assim dizer, né? Então, enquanto tem um aluno que pode se alimentar no café da manhã para poder estar na sala de aula, existem outros alunos que não têm esse café da manhã, por exemplo, e vão para a escola com fome. Seu desenvolvimento vai ser totalmente adverso daquele que tem o recurso material. Então, para o anarquista, isso também é importante, né? Isso também conta. É por isso que a destruição da sociedade de classes é algo que o anarquista busca. E, então, outra coisa interessante que foi colocada aí, que foi posta, é sobre como que determinadas práticas libertárias não estão sendo divulgadas. Acho que foi a Aline que falou, né? A Aline falou sobre a questão de o Coeduc, muitas pessoas desconhecerem as ações do Coeduc na própria cidade, não saber do que se trata, né? E isso é interessante da gente parar para pensar, porque se a gente for vincular, por exemplo, o Coeduc à teoria anarquista, é importante também que o Coeduc comece a praticar outras coisas além de só a educação. Só não no sentido de ser pouco, né? Mas no sentido de ser restrito a isso. Existe a necessidade também, por exemplo, de panfletar com relação a isso. É uma prática do século XIX, é uma prática do século XIX. Mas é necessário que o anarquista também faça a propaganda diária, a propaganda cotidiana com relação à sua teoria, né? Então, isso também é um modelo de educação, é uma forma de educar. Faz parte para mim, faz parte da pedagogia libertária também, é toda a propaganda que se faz do anarquismo. Isso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo agora, essa live, para mim é uma pedagogia libertária de alguma forma, né? Assim como, por exemplo, a prática também. Se você tem, por exemplo, uma sala de aula em que você tenta eliminar o máximo possível a hierarquização, né, aquela formulação da sala de aula enquanto um modelo vertical, né, um professor, e aí, às vezes, alguns alunos que se destacam, outros alunos que estão abaixo, não sei, né, um modelo hierárquico realmente. Se você tenta horizontalizar isso por meio de uma prática, então isso também é uma forma de educação libertária
educação que está condizente com aquilo que o anarquismo defende, né? E aí, só para encerrar, né? Só para encerrar, acho que estou me prolongando demais. Eu acho que tá tranquilo, mas pode ir só para... né, Cláudio? O teor negativo, destrutivo do anarquismo. Eu voltei a ler algumas coisas aqui, justamente para relembrar algumas coisas para essa live, né? Eu acho que o conhecimento tem que estar sempre nesse movimento aí de você estar voltando a ele, você estar buscando novamente, né? E aí, quando a Aline fala sobre esse problema que a gente enfrenta, né? Mas o anarquismo é caos, o anarquismo é bagunça, é destruição. Eu não posso negar que o anarquismo é destruição. Isso aí é fato, né? O anarquismo, eu não nego para ninguém que o anarquismo é destruição. Mas aí vem a grande questão, né? Tanto a pedagogia libertária quanto o anarquismo em si buscam a destruição de algo. Mas o que seria esse algo? Seria justamente a sociedade de classes, seria justamente essa sociedade pautada nessa moralidade, baseada na ideia de competitividade, né? Na ideia de hierarquia. Né? Então, o anarquista visa realmente destruir algo, mas não necessariamente instaurar um caos. Né? Talvez exista um caos entre uma coisa e outra, como existiu lá na Espanha na década de 30, né? Mas porque as pessoas que estão no poder, as pessoas que não querem uma ideia anarquista em prática, essas pessoas não vão aceitar passivamente. Essas pessoas vão ser contra, realmente. Assim como o Estado, por mais que nos projetos políticos pedagógicos a gente veja a palavra de um homem crítico, essa coisa toda, existem limites para esse homem crítico. Não é um homem crítico lato sensu, mas sim estrito sensu, né? É um homem crítico, sei lá, até determinado limite, até o limite em que ele não confronte o Estado. A partir do momento que ele passa a confrontar realmente o Estado, essa crítica já é tida como algo ruim, algo negativo. Coisa que o anarquista em si não está preocupado, pelo menos eu, particularmente, enquanto anarquista, não estou preocupado com isso. Né? É tanto que, ultimamente, uma das coisas que mais tem me afligido tem sido as dúvidas, os questionamentos. Né? E eu acho que isso é realmente importante e é uma marca da prática anarquista. Então, talvez eu tenha esboçado aqui uma resposta à pergunta do porquê que a educação libertária não está sendo posta em prática, é justamente porque a sociedade é ainda uma sociedade de classes, e nós temos esse impedimento, né, por assim dizer, das leis do Estado, e com relação a clarear um pouco o que é esse anarquismo realmente, que é algo que a gente tem que buscar aí. Ao longo, acho que é isso. Obrigado, Alex, pela participação, esclarecedor e provocador. Acho que durante o curso, tem algumas perguntas aqui que não vai dar para a gente fazer aqui, tipo, se o MST tem alguma relação com a pedagogia libertária, ou a própria, esses governos do PT propuseram um currículo anarquista. Então, são questões que a gente vai ver aí qual é a perspectiva, mas não vamos ter tempo, a gente já está esgotando aqui, mas teremos mais encontros e a gente pode ir explorando essas questões. Os professores que estão acompanhando e que farão as palestras aqui estão atentos, né? É um processo de construção, né? E aí a gente vai tentando construir essas respostas às perguntas e fazer mais perguntas em cima disso, porque tem muita dúvida também. Aline, pois não? Eu me senti contempladíssima com as duas últimas falas, assim, da Fernanda e do Alex. Eu acho que conseguiram deixar as coisas transparentes. Então, vou tentar responder os questionamentos com relação à cooperativa. Então, vamos lá. Com relação ao pagamento de mensalidade e matrícula. Para a gente manter a Coeduc, a gente tem gastos, né? Conta de água, conta de luz, enfim. A gente tem gastos para manter a cooperativa e também para pagar os funcionários, todos que trabalham lá. Então, os alunos, eles têm uma mensalidade, né? Só que o valor da mensalidade da Coeduc, comparado a qualquer escola particular que é de idade, é ínfimo, porque a gente não tem uma função mercadológica da coisa, né? A gente não tem uma escola com a função de lucrar em cima disso, então não há lucro, é para manutenção da escola, para pagamento dos funcionários. A gente recebe por carga horária, então o professor que tem a carga horária maior vai receber mais que tem carga horária menor,
se você for fazer o cálculo, né, de quanto que os professores de lá da cooperativa recebem por hora-aula, comparado às outras escolas particulares daqui da cidade, a gente recebe mais por hora-aula do que escola de elite que tem aqui. Mas, porque a gente não tem a função de lucro, né? A mensalidade dos meninos é apenas para manutenção da cooperativa, para custeio do salário dos funcionários, e o que sobrar volta para a própria cooperativa. Então, o dinheiro que sobrar ali a gente pega e faz uma reforma, né? Enfim, a gente sempre vai utilizar esse dinheiro. Fora isso, como eu expliquei, né? O processo de gestão, ele é todo coletivo, tem tesouraria, né? Tem o conselho administrativo, a direção, então a gente tem uma fiscalização dos próprios cooperados com os cooperados. Então, feito de nós mesmos, por nós mesmos, para nós mesmos. E os alunos compreendem isso. Eles conseguem entender a dinâmica. Eles sabem que a diretora tal está diretora e que em determinado momento ela não estará mais diretora. E que todos esses cargos são dados paulatinamente. Acho que deu para entender, né? Com relação à formação de funcionários, quando eu entrei lá, eu fiz uma seleção lá para você entrar, né? Então, não é só apresentar currículo, eles olharem seu currículo e tal. Então, você passa por uma entrevista para ver se as suas ideias coadunam com a ideia do colégio. E é deixado bem claro no momento, né, dessa entrevista de que você não vai ficar rico sendo professor na cooperativa. É mais uma função social do seu trabalho do que conseguir dinheiro e lucrar com isso aí. E sabendo que você vai entrar lá, e eles deixam bem claro também que a situação financeira da cooperativa não é as mais mil maravilhas, né? A gente não tem uma cooperativa que dá muitos ganhos e tal. Então, quando você entra lá, você sabe que você é um professor e que você vai ser um cooperado, e você passa a ser sócio daquilo ali. Então, vai inclusive, ser responsável com os custos, com as custas que tem dentro da cooperativa. E a gente faz assembleias constantes para resolver problemas que podem acontecer, como em qualquer colégio pode acontecer. Sei lá, o muro tal caiu, e agora? Como é que a gente vai acontecer? Eu tenho um problema na questão elétrica da escola, então todos os professores, mutirão de limpeza, professores, tal, pintar a escola. Então, tudo isso a gente trabalha junto. E pode acontecer que professores entrem lá um pouco perdidos, entrem mais pela ideia de, só quero ter experiência porque eu acabei de sair da universidade, ou então por necessidade, porque de uma forma ou de outra foi aquilo que a Alex falou, estamos numa sociedade de classes. Então, as pessoas precisam comer, precisam se alimentar, precisam ter sustento. Então, pode acontecer, sim, que professores entrem lá e não consigam entender, de fato, o espírito da coisa, né? Não consigam entender qual é a função de um modelo de autogestão escolar. Sim, mas esses professores, eles ficam lá um tempo, mas pouco tempo, eles não aguentam tanto tempo assim, quando eles percebem que a situação é diferente das outras escolas. Aqueles que não se adaptam, eles saem. Com relação à pedagogia, o ensino, né? Se falou sobre educação conteudista e se perguntou sobre o processo de avaliação. Os boletins, os nossos alunos, eles recebem 2 boletins. Eles recebem um boletim quantitativo, um boletim com as notas das provas, sendo que o processo de avaliação, ele é um processo gradual. A gente tem 3 unidades, como todo colégio, mas a gente tem avaliação processual, projetos, pesquisas e trabalhos, qualitativa, mini projetos, avaliação parcial e avaliação final. Todas essas notas, elas são dissolvidas em uma unidade. E esses mini projetos, eles podem ser realizados tanto por disciplina, no caso, eu, professora de Sociologia, posso realizar mini projetos na minha disciplina, quanto eu posso participar de um projeto nuclear, que é um projeto que funciona no núcleo mesmo pedagógico,
interdisciplinarmente. Então, a gente tem o COE Music, que a gente trabalha músicas com os alunos, a gente tem o COE Filme, a gente tem vários projetos, e projetos científicos também, de feira de ciências, que a gente realiza com todas as áreas de conhecimento, inclusive com a sociologia, inclusive com a filosofia, que normalmente são escanteadas, né, quando se pensa em conhecimento. E com relação ao segundo boletim, ele tem muito a ver com o desempenho do aluno e o processo de sociabilização dele. Então, meu filho é autista e eu fiz questão de que ele fosse aluno, então eu não sou apenas professora da cooperativa, mas eu sou mãe de aluno da cooperativa, e é muito gratificante receber esses dois, apenas o de nota fria, mas a avaliação do desempenho do seu filho, tanto no processo de aprendizagem, quanto nos processos de sociabilização dele com os seus colegas, com a professora, com o ambiente escolar. Então, você vai receber lá, seu filho teve mais facilidade em tal área de conhecimento, desenvolveu nível de sociabilização assim, 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 assim. Então, a gente tem uma avaliação quantitativa e qualitativa desse aluno. Esse feedback é muito importante, porque você até toma conhecimento sobre as amizades que o seu filho construiu na escola, como que ele tem desenvolvido a fala, a escrita, a leitura. Então, é muito bacana mesmo, assim, e todos esses processos de avaliação, ele acontece no conselho de classe, que nós tiramos ali, conversamos todos os professores juntos, e entramos num acordo do desempenho desse aluno para que seja passado esse feedback direto para os pais. Então, a gente recebe isso tanto por unidade quanto no final do ano. É muito importante, eu acho que faz toda a diferença no processo de aprendizagem, porque os pais, eles acabam se distanciando muito do ambiente escolar. E lá na cooperativa, os pais, eles têm livre acesso, tanto para a diretoria, a coordenação, quanto a todo o processo pedagógico mesmo dos seus alunos. E é isso, eu acho que eu respondi. Isso. Obrigado, Aline. Lembrando, acho que a Aline já falou, vou só reforçar, né? A escola não se reivindica anarquista, né, Aline? Assim, ela tem princípios de várias, porque eu acho que ficou bem claro aqui, uma educação, coisa, a gente pode ter... Oi, não. Só uma coisa, Paulo Freire, ele é muito presente, inclusive, na escola. Tá? Então, a gente, na escola, a gente já tem, assim, na entrada da escola já tem citações de Paulo Freire no pátio, a gente tem uma pedagogia voltada para a autonomia, né, dos alunos, então é isso. Isso é importante porque a gente vai distinguir a perspectiva do que é uma educação e uma pedagogia. Né? A educação é capitalista. A forma onde a gente está hoje foi muito fazer essa mediação para passar para a Fernanda, né? A gente concluiu o nosso encontro de hoje. A educação ela é essa forma mais geral de formação e dentro de uma sociedade, então você vai tentar produzir o indivíduo, né, a partir da apropriação do conhecimento que está posto, mas também da ideologia, da cultura, dos valores. E a pedagogia ela tem esse elemento específico de ser uma teoria da prática educativa a ser aplicada. Então, você pode estar na sociedade burguesa, na educação burguesa, e ter princípios pedagógicos contra-hegemônicos. E fazer esse combate na luta de classe, fazer esse combate no processo cotidiano. Então, para os cursistas, né, para o pessoal que está ouvindo, a gente entender bem essa distinção entre educação. Acho que o Alex foi preciso na resposta sobre por que não se aplica uma pedagogia anarquista, ou uma pedagogia socialista, ou uma pedagogia histórico-crítica. Ou, enfim, a própria pedagogia libertadora freiriana, né? Porque exatamente a sociedade que a gente vê, a educação não está isolada de uma relação social, né, nem a escola, então a gente não dá para fazer uma educação socialista revolucionária numa sociedade reacionária e atrasada como a sociedade burguesa. Mas nós podemos lutar por pedagogias, por práticas educativas que apontem para essa possibilidade, né? Então, obrigado, Aline, obrigado, Alex. Eu passo agora para a Fernanda fazer suas considerações finais aqui, né, em suas reflexões. Tiveram algumas questões, né, que dentre as questões que foram feitas, algumas foram respondidas aí já por Alex e por Aline.
Mas tem uma questão que eu acho interessante, que é a relação ou a diferença entre a educação socialista e a educação anarquista. Qual é a diferença, então, já que ambas as educações propõem uma transformação da sociedade? Eu vejo várias questões nesse sentido de comparar algumas práticas educativas e pedagogias, como o professor já explicou aí a diferença entre pedagogia e entre educação, mas eu vejo alguma dúvida das pessoas com relação a sempre esse comparativo. Não é toda perspectiva de educação ou perspectiva pedagógica, prática, de atividade educativa, que se posiciona em vistas à transformação da sociedade, que a gente pode colocar no lugar de educação anarquista. Não é só porque essa não é a única característica da educação anarquista, e também não é a grande e única característica da educação socialista, do pensamento freiriano. Existem as coisas que são dessas perspectivas, as coisas que elencam essas perspectivas, as coisas que são específicas dessas perspectivas. A melhor palavra são essa, né, nesse momento. A especificidade de cada perspectiva. Uma diferença, por exemplo, entre a pedagogia socialista e a anarquista estaria no fato de que, para os socialistas, eles reivindicam uma educação socialista pública. Eles reivindicam uma educação socialista fomentada pelo Estado, diferente dos anarquistas que preza, né, que eu já falei várias vezes, pelo princípio da autogestão pedagógica. Os anarquistas, o que fizeram aqui nos anos de 1920 aqui no Brasil, foi muito mais denunciar o esquecimento da classe trabalhadora pelo Estado, do que reivindicar do Estado uma educação para a classe trabalhadora. Desculpa. E isso entra, inclusive, na pergunta de Marta, que ela fala sobre o escolanovismo, a relação do escolanovismo com os anarquistas nesse período no Brasil, que é o seguinte: começaram a surgir nesse período no Brasil ligas para promover o ensino para todos, para promover essa cidadania necessária ao republicanismo. Essas ligas cooptaram muitos trabalhadores, muitos operários se alinharam a essas ligas. Depois de um tempo, quando eles perceberam que essas ligas não eram nada mais do que uma reforma educativa em vistas à manutenção do modelo hegemônico, muitos desses operários se afastaram dessas ligas. Dentre esses trabalhadores que se afastaram dessas ligas, estão aí os anarquistas, né? Os libertários, digamos assim. Então, esse pessoal, eles se afastam dessas ligas e do pensamento que vai surgir diante dessas ligas que reivindicam essa educação popular, que é o pensamento escolanovista, né? A ideia da escola nova, que é uma perspectiva importada dos Estados Unidos, que agora exerce um poder econômico hegemônico no Brasil. Claro, é óbvio que se é uma educação que é fomentada pelo Estado, ela é para reforçar a estrutura de Estado vigente. Essa educação, ela vai surgir, a escola nova, ela vai surgir para formar cidadãos aptos a estarem atuantes numa sociedade que está no desenvolvimento industrial, para uma sociedade industrializada. Então, essa educação ela vai ser hegemônica, de qualquer forma. Mesmo que seja uma educação nova, que tenha princípios aí de mudança, que a grande ideia do período republicano é essa. Todos pensam nessa mudança. Mas, se você for levar até as últimas consequências desse período, em última instância, não houveram tantas mudanças com relação à imposição do Estado na educação hegemônica, né? Que é a educação daí dentro do escolanovismo. Então, não houve muito mais crítica do que diálogo. E houve mais, eu acho que eu não diria nem crítica, houve um afastamento. O pessoal do movimento trabalhista, vinculados aos sindicatos, que tinha essa perspectiva anarquista e libertária, eles se afastam muito mais desse movimento por perceberem a imposição do Estado dentro desse movimento e também porque esse movimento não contemplou os trabalhadores de maneira geral, né? Mesmo com o movimento da Escola Nova, o Estado ainda está apático
a educação para essa classe trabalhadora. E quando dá essa educação, é a educação hegemônica que não contempla as necessidades dos trabalhadores, né? Que continua não contemplando, que quer enquadrar o trabalhador dentro de um modelo de sociedade, mas sem dar para esse trabalhador as possibilidades de ter uma vida mais digna, de condições de vida mais dignas dentro dessa sociedade. Essa é uma questão aí. E sobre as outras questões, eu acho que já ficaram, Alex e a Aline já elucidaram, e também o tempo aqui já está, a gente já está extrapolando aí o tempo, digamos assim. Eu não posso falar muito sobre convênio, alguém perguntou aqui sobre a relação de Bakunin e convênio, e eu acho até que o que eu falei antes dá um pouco esclarecida nessa questão. Não é porque reivindicam a educação igualitária para todas as pessoas que a gente pode alinhar as duas perspectivas sempre, né? Não podemos, por exemplo, ser anacrônicos, já que o convênio está aí, eu acho, se não me engano, no século XVII, né? A perspectiva de pedagogia anarquista surge no século XVIII. Eu não tenho como... Embora os anarquistas possam ter bebido nessa fonte de convênio, eu não tenho como afirmar isso agora, né? E eu não tenho como dizer o contrário, que convênio tem alguma relação com Bakunin. Essa relação de Bakunin e convênio, para mim, fica meio difícil, porque eu não tenho um conhecimento muito específico a respeito de convênio. A única coisa que eu sei é que ele reivindicava essa educação para todas as pessoas, mas eu acho que ainda tinha um alinhamento com o Estado. Mesmo assim, não era uma educação autogestionada, né? Sempre todas essas perspectivas educativas que foram sendo comparadas ao anarquismo, aqui pelas perguntas do pessoal, eu percebo que são perspectivas que não gozam do princípio básico do anarquismo, que é a autogestão. O anarquismo tem esse princípio de não se alinhar à educação promovida pelo Estado. Porque para os anarquistas, toda educação promovida pelo Estado, ela vai ser uma educação dominadora, uma educação para reforçar o status quo. O que nós podemos fazer, como a Alex já disse, o professor Cláudio já disse, a Aline já disse, é nos posicionar da maneira mais libertária possível diante das circunstâncias, diante das imposições do próprio Estado. Teve a pergunta aí de Jackson, que fala como implementar a pedagogia anarquista na contemporaneidade. Você pode se juntar com um grupo de amigos e pensar numa possibilidade de escola autogestionada, que não é impossível, é uma utopia bem realizável, digamos assim. Eu converso sobre isso com a Alex de vez em quando, essa nossa utopia. Ou você pode ir tentar pelas beiradas do Estado, pelas brechas que o Estado vai te dando, ser o mais libertário possível na sua prática, como já foi elucidado aqui. Que, infelizmente, não é suficiente, porque isso não é para os anarquistas, a possibilidade revolucionária não está aí, né? A possibilidade revolucionária está no fato de você romper com o Estado e não de você ir se alinhando às possibilidades que o Estado te dá, mas é o possível diante da realidade atual, né? Como a Alex falou, há uma possibilidade, é essa live que estamos fazendo, discutindo o anarquismo, discutindo perspectivas libertárias no atual estado de coisas. É um ato bastante revolucionário, né? Digamos assim. Não nos leva à revolução propriamente dita, mas nos leva a pensar em possibilidades revolucionárias, ou na necessidade de transformação do estado de coisas, que está bem caótico, né? Estamos vivendo aí por um momento de obscurantismo muito, muito exacerbado, e é o momento ideal para a gente estar discutindo essas possibilidades. Eu acho que sobre as questões que o currículo é muito complicado, porque para os anarquistas eles não elaboraram essas perspectivas de currículo, que são mais contemporâneas, né? Nós vamos pensar nessa perspectiva de currículo aí dentro do anarquismo, e também por ser uma perspectiva livre, libertária, o currículo seria muito mais solto, digamos assim, muito mais passível de transformações ante a necessidade do momento ali, da escola que esteja sendo autogerida, por exemplo. Íamos pensar um currículo diante da realidade social e de transformação dessa realidade. Qual seria o currículo ideal, né? Um currículo baseado, e também tem a questão dos conteúdos. Quais seriam os conteúdos? Todos quanto possíveis.
porque o anarquista, a pedagogia libertária, a educação anarquista, ela tem essa ideia de promover o conhecimento tanto quanto ele seja possível para o ser humano. Então, os conteúdos seriam aí muito amplos, muito diversos, não dá para eu especificar assim agora, de pronto. Espero que eu tenha respondido as questões, e aí com essas respostas eu fecho também a minha fala aqui. Queria agradecer muito, muito mesmo a presença desses jovens talentosos, estudiosos, pesquisadores, militantes, né? Alex Costa, professor de História, né? A querida Aline Guzmão, que, né, nos ajudou a refletir sobre essas questões, né, importantes. Fernanda Protásio, que é mestranda no programa de Memória, e estamos aguardando ansiosamente a defesa da dissertação para o fim do ano, em que ela está estudando a questão da memória e do conhecimento no trabalho educativo dos anarquistas no começo, nos anos 20 aqui na Bahia, né? Então, estamos aqui aguardando para fazer esse debate. Eu queria agradecer muito. Semana que vem nós teremos a professora Marta Lula, e nós vamos discutir a questão dos comunistas no Brasil, experiências educativas comunistas de 1920 a 1964 e as perspectivas contemporâneas disso, né? Então, a gente já deixa o convite para a semana que vem, nesse mesmo horário, e fazer um outro convite, que é na quinta-feira à noite, no dia 2 de julho, nós teremos o sarau, né, inaugurando o sarau Arte e Resistência do Museu Pedagógico, inaugurando uma sequência de debates que a gente vai fazer todas as quintas à noite sobre questões do nosso tempo, né? Vamos partir do debate sobre conjuntura política, fascismo, racismo, questão da mulher, educação, e culminamos com a discussão sobre trabalho. Então, a programação ela vai estar disponível em breve, tá certo? Então, no mais, muito obrigado, queridos colegas, os que estão conosco também. Espero que tenham aproveitado bastante essa nossa tarde, e na próxima semana estaremos de volta, tá certo? Um abraço, boa tarde.